O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber o acadêmico da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, o Dr. Roberto Domit de Oliveira. E também ele é a pessoa que administra o patrimônio conhecido como Casarão da Família Domit ou Casarão Amarelo. Afinal, temos dois assuntos a ser abordados. Ambos falam de cultura, preservação, da importância que tem aqui em toda a região e também a nível nacional. Meu caro Dr. Roberto Domit de Oliveira, seja muito bem-vindo aqui no programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Quero agradecer o seu convite. Sempre é bom estar divulgando o programa e as ações da Academia de Letras e também falar um pouco do Casarão Domit lá em Irineópolis. Pode cumprimentar o público agora, meu amigo. Quero cumprimentar o público de casa, que temos assuntos importantes hoje para a gente expor a você. Muito bem. Meu caro acadêmico, enfrentou duas gestões, 4 anos à frente da academia, e nesse período não foi fácil, porque uma série de coisas aconteceram que a questão das relações pessoais, os encontros, dificultou muito a ação da academia junto à sociedade de Porto da Vitória e da região, porque a ALVE ela não atende somente Porto União e Nova Vitória. A ALVE atende a região como tem acadêmicos em diversas cidades do Paraná, Santa Catarina, outros centros, inclusive no exterior também existem acadêmicos. Como é que foi esse primeiro momento como presidente e depois, o segundo momento, já estávamos livres em relação à pandemia, deu para fazer trabalhos presenciais. Por gentileza. O primeiro momento realmente foi difícil, porque quando eu assumi a presidência, logo em seguida veio a pandemia do Covid. E no início se falava muito que tinha que preservar os mais velhos, os idosos, que tinham mais risco de ter a contaminação pelo Covid. Então nós fechamos em parte a academia e trabalhamos por online. Nós fizemos várias reuniões online, fizemos lançamento de livros divulgados pela internet e o trabalho foi muito proveitoso aí. A academia não parou, ela teve a sua dinâmica de trabalho graças aos acadêmicos que souberam valorizar, que tinham interesses em participar das reuniões e fazer com que a academia levasse mais longe os seus propósitos. Muito bem. Meu caro confrade Roberto Domit de Oliveira, me diz uma coisa. Nesse período, com essas relações um pouco atrapalhadas com a sociedade, vamos dizer assim, porque tudo era novidade, o senhor sonhava em fazer parte da academia e imaginava um dia estar à frente da academia por 2 gestões? Realmente não. Na realidade, a minha entrada na academia foi pelos estatutos da academia. Fui convidado a entrar, apresentei meu currículo, mas a academia não é só para escritores. No seu estatuto prevê que pessoas que têm um patrimônio histórico, preservam a história, cuidam do patrimônio, cuidam dessa toda ligada à difusão da cultura, você também pode ser parte da academia. E com muita honra entrei, foi aprovado o meu currículo e fizemos um trabalho sempre presente. É o importante dos acadêmicos
é você estar sempre presente nas decisões da academia. A academia tem, por praxe, durante o ano já faz a sua programação. Tem um calendário de eventos, com sessões solenes de aniversário de União da Vitória, Porto União, homenagens à Polícia Militar, ao Exército. Então tem uma série de eventos já programados. E no primeiro ano e no segundo, nós não pudemos realizar esses eventos com público. Perfeito. Quer dizer, quem não sabe a finalidade e como funciona a academia, poderia dizer, não, a academia ficou no silêncio, num certo ostracismo. Mas, na verdade, as condições hoje do avanço tecnológico, as reuniões ocorreram, as atividades ocorreram, visando exatamente a questão do uso da máscara, das condições para que fosse realizado, lançamento de livros. Nós temos um acadêmico que mora em Curitiba, o confrade doutor João Darcy Rogério, que ele, todas as reuniões, ele estava presente através do sistema online, da casa dele, acompanhando as reuniões, e mesmo fora do Brasil, as pessoas também acompanhavam. Então, quer dizer, impediu uma série de coisas? Impediu, mas a academia não parou, muito bem colocado pelo senhor. Sabemos que diversas atividades são realizadas, Comenda Piano do Vale, a questão das parcerias. Então, eu gostaria que o senhor deixasse claro agora, doutor Roberto, de que qualquer instituição que visa a educação, que visa a parte científica, que visa o social, a arte, o belo, eles poderão manter um contato com a academia e ser um parceiro para a realização de uma sessão solene, de uma palestra. Enfim, a academia está voltada para a sociedade, como a sociedade, em parte, também está voltada para a academia. Realmente, a Academia de Letras, ela sempre estará voltada para a sociedade. E no período que não pudemos fazer as reuniões com público, nós fizemos online. E nós tivemos uma audiência muito grande. Nós tivemos ouvintes dos Estados Unidos, da Alemanha, da Finlândia e também da Grécia, onde era a terra natal do Dom Walter Ebejer, que foi feita uma homenagem, uma sessão saudades, e eles assistiram lá da Grécia uma sessão ao vivo da Academia de Letras, né? A academia tem os seus princípios, as escolas, as entidades que desejarem visitar a academia, as portas estão abertas, e aquelas escolas, entidades que queiram falar com os acadêmicos ou alguma explanação ou apresentação, também todos estão à disposição da nossa comunidade. É muito importante você levar esse conhecimento, esse incentivo à escrita, esse incentivo à cultura, e nós conseguimos, no meu período de presidente, mostrar isso com muita clareza, e foi muito bem aceito. É interessante porque a academia, ela também se desloca, porque, vamos dizer, qualquer escola, mesmo faculdade, que deseja um determinado assunto, dentro da academia existem pessoas que conhecem um mundo de assuntos, e é preparado, digamos, uma palestra, e esse acadêmico, ou os acadêmicos e acadêmicas, dividem o tempo e repassam essa vivência, o conhecimento. Parcerias constantemente aparecem. Secretarias municipais de educação, não só de Porto União da Vitória, mas da região. Nós temos cerimônias que é realizado através da academia em prol da aviação militar do Exército Brasileiro. Enfim,
onde a possibilidade de um acadêmico em qualquer projeto do município, lá se faz presente a academia, com o seu pessoal preparado para falar os mais diversos assuntos que vão fazer com que a pessoa venha a crescer no conhecimento, nessa construção da cultura local, regional, estadual e mundial até, por que não? Quando a academia trabalha nesses eventos para levar a cultura, muita gente não sabia o papel de uma academia de letras. E é muito grande o papel, as histórias, os acadêmicos, o conhecimento que eles têm, publicação de livros, a divulgação, isso é muito, muito importante. As parcerias são importantes. Nós fizemos várias ações com Câmara de Vereadores, Exército Brasileiro, Polícia Militar, fora do município aqui também, General Carneiro, lançamento de livros, e isso é mostrar o que é uma academia de letras. Incentivo ao jovem que gosta de ler, que gosta de escrever. A academia está aberta para que eles venham aprender um pouquinho, conversar com os acadêmicos e ter esse incentivo que eu acho importante, e nós temos que continuar esse trabalho. É interessante porque há uma integração com as demais academias, uma academia que sempre está presente em cerimoniais, Canoinhas, Guarapuava, pessoal de Curitiba. Então, é realmente um momento ímpar dessa troca de conhecimento, dessas informações, enfim. É interessante, muitas vezes, hoje eu tenho uma atividade na academia e, com todo respeito às pessoas, qual é a academia que você frequenta fazer exercício? É um exercício realmente intelectual, mas não é um exercício físico. Sim. Porque quando fala em academia, você remete a algo que é uma atividade física, mas a mente tem que ser exercitada. Então é um excelente lugar onde as pessoas conversam, trocam as informações, crescem no conhecimento. E uma medida que me chamou muito a atenção, e as instituições que detêm valores, como a Câmara de Vereadores, né? Eles acabam destinando aquele dinheiro que não foi usado para finalidade cultural, e a Academia de Letras tem recebido aqui no município de Vitória esse incentivo. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância desse valor e o que foi feito recentemente com reedição de clássicos aqui, escritos por pessoas da cidade. Por gentileza. Realmente, esses convênios com órgãos públicos, entidades, principalmente Câmara de Vereadores de União da Vitória, Prefeitura Municipal de União da Vitória, eu posso afirmar e quase garantir que são poucas prefeituras e câmaras que têm essa disposição e essa visão a nível de Brasil. Não é qualquer uma que faz isso, investir em cultura. E nós tivemos agora, nesse último ano, através deste convênio com a Câmara Municipal e Prefeitura de União da Vitória, a reedição de 2 livros. Um é a Nau São Sebastião, de Alvir Reisenberg. Tivemos também o livro Apontamentos Históricos de União da Vitória, de Cleto da Silva. São 2 obras importantíssimas para a Academia de Letras, e não só para a Academia, para o Paraná. Esses 2 livros, quando a Academia foi fundada no ano 2000, esses 2 livros eram considerados entre os 5 melhores de história do Paraná. Então, você veja, de todo o Paraná, a Academia de União da Vitória reeditou 2 livros dentre os 5.
Então isso é muito bom, graças ao trabalho, ao apoio de todos os acadêmicos, estão sempre prestativos, estão sempre à disposição e é muito bom trabalhar e aprender cada dia junto à Academia de Letras. É interessante porque você consegue ver aquele dinheiro transformado em conhecimento, cultura, agraciando toda a população, e aí jovens, adultos estão envolvidos, quer conhecer um pouquinho da tua cidade, recorra a um desses livros maravilhosos. E o Dr. Alvir Risenberg era um médico, né? O Cleto era um cara que lutava, realmente queria o desenvolvimento, extremamente ativo, registrava momentos que temos de filmagem. É o Cleto da Silva, aqui das nossas cidades. Meu caro doutor Dumit, mais algo a acrescentar em relação à Academia de Letras? Eu acho que a Academia tem feito seu papel e que as pessoas participem de sessões. Eu quero mostrar que as sessões da Academia de Letras, elas hoje são mais rápidas. Ela tem um ritual que tem que ser seguido, mas ela demora o quê? 1h15, no máximo 1h30. Então você sai de lá com um grande conhecimento e com aquele desejo de quero mais Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Muito bem. Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, o senhor está fazendo parte, né, da atual direção da ALVE. Hoje o senhor é o tesoureiro, é isso? Eu fui designado tesoureiro, coloquei meu nome à disposição e a diretoria, o presidente, a vice e os demais acadêmicos aceitaram. Então nós desempenhamos esse papel junto à ALVE hoje. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, doutor Dumit, e retornamos daí no segundo bloco, falando um pouco sobre o Casarão Dumit, o Casarão Amarelo, a importância no aspecto social, político, econômico e espiritual. Se reúne uma série de coisas que você nem imagina numa visita no casarão, como é abrangente. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença de uma pessoa que está se dedicando a preservar, a colaborar com a cultura, incentivar a juventude e a população em geral para o conhecimento. Nosso confrade Roberto Dumit de Oliveira. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença ilustre do acadêmico, confrade Roberto Dumit de Oliveira. Segundo bloco, nós reservamos um assunto que também trata de cultura, preservação, zelo, dedicação. Meu caro doutor Roberto, vamos falar de algo que está na nossa região, que é uma referência no estado do Paraná, Santa Catarina e no Brasil. Por que está se tornando uma referência? Um ponto turístico, um patrimônio espetacular, então o conhecido Casarão Amarelo ou Casarão da família Dumit. Vamos saber exatamente o porquê o seu avô, Joaquim Dumit, construiu esse casarão, como é que ele veio parar aqui na região, se foi a convite de algum amigo, de algum político, algum industrial, porque tudo tem uma história e essa história tem que ser valorizada. Eu já tive o prazer de frequentar o casarão através de uma sessão solene da Academia de Letras, a ALVE, onde foi realizada uma sessão espetacular e ficamos o dia todo. Foi o meu primeiro contato com o casarão e até hoje as imagens estão presentes na minha cabeça. Dá para falar um pouquinho desse casarão e não esquecendo da Cita Sofia,
vó Sofia, a esposa do Joaquim Dumit. Joaquim veio para a região no ano de 1918, designado pelo governador Hercílio Luz de Santa Catarina como um apaziguador da divisa entre Paraná e Santa Catarina. Ele veio sendo delegado por Santa Catarina para apaziguar ânimos. Graças a Deus não teve nenhum conflito, a região aqui foi muito calma e ele se instalou lá em Valões e montou um complexo industrial com serraria, fábrica de móveis, erva mate. Ele fez a casa dele em Valões, na época, né? E começou a trabalhar na época da madeira, até 1938, depois de 38 acabou-se a madeira, era mais difícil, ele montou um moinho colonial até os anos 70. E hoje o casarão é preservado pela família como um ponto turístico e como museu. Ele é um casarão de 475 metros quadrados, tem 18 cômodos e eu sempre brinco, tem 64 janelas no casarão. 64 janelas no casarão. Minha avó Sofia, ela dizia que começava em outubro lavar as janelas para o Natal e depois, no ano seguinte, lavar para a Páscoa. Eram 2 épocas que tinha que lavar todas as janelas para deixar para comemoração dessas datas. Quantas portas? Você falou em janela, agora eu fiquei curioso de saber o número de portas. Só 32 portas. 32? 32 portas. Então janela era o dobro, 32 portas e 64 janelas. Mas claro, quando estive lá, eu vi os pés direitos com mais de 4 metros de altura, as portas enormes também, as janelas com todo um trabalhado diferente, uma arquitetura, eu não pude definir qual é a inspiração ali de quem realmente fez janelas, se recorreu a algum modelo europeu, enfim, ou foi uma criatividade da pessoa também? Acho que foi uma criatividade do marceneiro ou carpinteiro que fez a casa, porque tudo foi confeccionado lá. Então, tudo a estrutura lá da casa. A matéria-prima, mão de obra, as ideias de estilo, tudo nasceu lá exatamente em Valões, na época Valões. Exatamente lá, nasceu e o meu avô soube aproveitar muito bem e a casa hoje ela é tombada como patrimônio histórico pelo município, pelo Estado e reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. Ela não é tombada pelo IPHAN, mas para participação de projetos de cultura, de patrocínio, o tombamento estadual e municipal atende à necessidade dos projetos. Olha só. E é interessante porque, seja qual o curso que um aluno está fazendo, ele entrando no casarão, ele vai ter subsídios para desenvolver qualquer teoria, qualquer trabalho científico, porque ali no casarão, pelo que eu fiquei sabendo, vocês produziam, ou seus avós, a própria energia e até forneciam para então a cidade de Valões, que era próximo, que 4, 5 quilômetros dali. Era fornecido à época energia, e com uma caldeira acionava o gerador, tinha luz elétrica na fazenda e também tinha algumas pessoas na vila de Valões que recebiam essa energia. Como a distância era muito grande, 4 quilômetros, ele sempre brincava, essa luz aqui é meio avermelhada, parece um tomate. Então eles diziam assim, a luz que vem lá dos Domit é uma luz de tomate. Então fazia
essa brincadeira. E o casarão hoje, ele é aberto à visitação, ele é aberto a todos os públicos e nós recebemos crianças, estudantes, pesquisadores, doutores de universidade, terceira idade, é muito gostoso receber esse pessoal e a gente conta a história. Cada grupo a gente conta a mesma história com uma linguagem diferente. Paga uma taxa para participar dessa visita? Como é que funciona, Domit? Nós temos cobrado uma taxinha de R$15 para a manutenção do casarão. A manutenção é da nossa, né, como proprietário, a gente mantém o casarão. E a gente cobra uma taxinha de R$15. Mas quando é uma entidade pública, como escolas, ou alguma entidade como a PAI, que eu já recebi, nós não cobramos nada, não cobramos taxa nenhuma, porque é o papel social que nós devemos desenvolver. Interessante. E como é que eu faço para manter um contato? Existe um telefone específico ou eu tenho que me deslocar até lá para reservar aquele dia? Não, existe o telefone no site, no Google, clicando no Casarão Domit, tem os telefones de contato, meu, da minha filha, e eu gosto muito de agendar visitas, porque aí você cuida do horário de agendamento. Você recebe, faz uma visita organizada, sem preocupações, que tem mais gente esperando, e o pessoal tem um aproveitamento muito melhor. O que eu faço muito no casarão é quando os visitantes chegam, eu sempre brinco, vocês vão ser atores dentro do casarão e vão interagir com a casa. Eu vejo que é uma apresentação muito saudável, grava muito e isso é importante. Ontem ainda, eu procurando alguns documentos do casarão, sempre você tem que ter documentos guardados e prontos para integrar projetos. Eu achei um TCC de conclusão de curso de uma jovem aqui de União da Vitória que fazia faculdade de modas em São Paulo, faculdade de Morumbi. E essa jovem, quando ela visitou o casarão, eu mostrei uma coleção de chapéus da época para ela. Ela se encantou com os chapéus e teve a ideia ali imediatamente, eu quero fazer o meu TCC sobre chapéus. Conversou com a coordenadora dela em São Paulo, a coordenadora achou muito longe para pesquisar e indicou que São Paulo tinha alguns antiquários, onde tinha peças, chapéus para ela fazer o trabalho. E o trabalho é muito lindo, sabe? E ela põe um agradecimento lá a Roberto e família, e ao Casarão Domit que me inspirou a fazer o meu TCC de conclusão do curso. Você vê? De repente as coisas acontecem, você jamais imaginou um dia que seria uma tese, né, de um TCC em relação a essa indumentária, porque lá existem todos os móveis da época, há uma questão assim de muito bem cuidado, essa indumentária, vestimento de mulheres, de homens, espaços específicos, escritório, sala de lazer, para a época, água quente, confere tudo isso, Domit? Confere. Até rádio, né? Água quente, com serpentina no fogão, né? Pouca gente conhece, mas você tinha pia no quarto com água quente, você levantava nos anos 20, 30 e você podia fazer tua higiene pessoal no quarto, né, com água quente, né? Sim. E o rádio que tem lá é um Bosch de 1930, onde eu lembro que o meu avô escutava a Voz do Brasil, escutava a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, e também eu lembro de uma história, ele escutando o Jogo do Brasil de 1966, jogava Brasil e Portugal,
e o Brasil perdeu para Portugal o gol de Eusébio. É muito claro na minha visão hoje, na minha memória, ele levantou da cadeira ao lado do rádio e saiu chorando. Então, todas essas histórias a gente conta, né, mostra para... Você vivenciou direto a convivência com os avós? Era com frequência, Domit? Todo final de semana, todas as férias, além do que eu morei lá desde que eu nasci até os 6 anos. Daí que eu vim para Porto União estudar aqui. Olha só, interessante porque tudo é cuidado com muito carinho. Vocês hoje, a família Domit, acabou recaindo para você, claro, né? Alguns membros vão para outros centros, você que ficou aqui, hoje você tem uma responsabilidade enorme, porque o patrimônio em si, é preservar a história, preservar instrumentos, preservar hábitos e costumes, que vai desde a alimentação, gastronomia da época, as condições de se preparar um alimento. Hoje, se quer um macarrão, você vai no mercado e simplesmente tem um macarrão que você deseja. Na época, você ia ter uma macarronada, você fazia todo aquele processo, produzindo macarrão em casa para saborear depois. Tudo isso, esses instrumentos, ferramentas, tudo está muito bem guardado e em forma de um museu no casarão. Tudo isso está guardado e quando os visitantes estão na cozinha ou na despensa, que eles veem o que está lá de época, aí bate as saudades da casa dos avós. Temos até as formas de bolacha, de Natal, de Páscoa, que a maioria das pessoas que vão lá, na casa da minha avó eu fazia essa bolachinha, eu ajudava a pintar a bolacha, decorar, e daí tem umas saudades que é confortante para a gente saber que as pessoas amavam seus avós, né? Com certeza. E remete, né, para uma época importantíssima, como criança, na relação junto aos avós, aos pais, aos irmãos, mesmo aos vizinhos. E também fiquei sabendo que o teu avô era muito preocupado, conjuntamente com a sua avó Sofia, em dar condições para os filhos dos funcionários, porque em torno de 400 a 500 funcionários existia no complexo então da Fazenda São Jorge, que esse era o nome. E o seu avô fez uma escola para exatamente os filhos dos funcionários atingir a questão da leitura, da matemática, do português. E isso foi de forma espontânea. Foi de forma espontânea e foi a maneira visionária do meu avô de construir uma escola nos anos 20 para filhos de funcionários. Eu pergunto, qual o empresário na época que tinha escola dentro da sua fazenda? Qual o empresário na época que tinha uma igreja dentro da sua fazenda? Qual o empresário que tinha um armazém para atender a necessidade dos funcionários? Então houve um planejamento, houve uma estrutura para que a pessoa que trabalhava com eles lá pudesse ter certo conforto e certa comodidade para usufruir do trabalho. Dignidade de vida. Esse é o pensamento dentro desta ótica visionária, não só do teu avô Joaquim, mas também da tua avó Sofia. Meu caro Domit, eu sei que nós poderíamos pegar mais meia hora, passaríamos a tarde aqui conversando. Mas é um privilégio nós termos esse casarão aqui, nós que moramos na região, e também, por outro lado, se tem uma missão, um compromisso junto à tua família de preservar, zelar em nome da cultura, em nome da história e em respeito àqueles que construíram. Domit, em nome de toda a nossa equipe aqui, quero agradecer a sua presença,
foi produtivo saber sobre a ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, saber sobre o Casarão Amarelo, tantos detalhes, tantas coisas que servem de fonte inspiradora. Nosso muito obrigado em nome de toda a equipe e nos colocamos à disposição também, amanhã depois, fazer uma visita ao local e gravar algo que vai chamar a atenção dos interessados, porque é da nossa região, é da nossa história. Quantas decisões de ordem política, social, espiritual, vamos colocar, econômica. Eu tenho conhecimento que o próprio batalhão, foi o seu avô que foi até Curitiba falar com os generais para que viesse para Porto União. Isso é tão verdade que a madeira hoje da Casa de Ordens do batalhão, que antes era todas as companhias, madeira doada pelo seu avô, o Joaquim Dumit. E esta Casa de Ordens está preservada com a madeira lá da serraria da Fazenda São Jorge, hoje ali, Casarão Dumit. Muito obrigado a você, Dumit. E a mensagem final ao nosso público. Eu que agradeço. Você lembrou da reunião com generais em Curitiba para trazer o 5º Batalhão de Engenharia e Combate para Porto União. Realmente, o meu avô foi o representante, foi um dos responsáveis da vinda do 5º BE Combi para Porto União e doou 5 vagões de madeira de pinheiro para o início das obras da instalação do 5º Batalhão. Então, é mais um fato histórico originário lá do casarão da Fazenda Dumit. Agradeço e deixo o convite para aquele que quiser visitar o casarão. A visita dura em torno de 1h40, pode acessar o Google e achar os telefones para fazer sua reserva. Muito obrigado e muito obrigado. Muito bem, nós que dizemos obrigado a você por vir aqui e contar essa bela história que está lá. É algo concreto, é algo que realmente ainda fala muito da nossa história. Meu caro Dr. Roberto Dumit de Oliveira, eu tenho insistido semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.